Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos hoje com 4 equipes de pesquisadores, Dacla Pesquisas, Parceiros do Conhecimento, TVCH e a doutora Patrícia Caran. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para os momentos atuais e que diz respeito à importância da suplementação e o que você pode fazer agora para aumentar a sua imunidade. Então, quero dar boas-vindas para todos os pesquisadores que estão aqui presentes com a gente hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, acho que é um momento ótimo para a gente desmistificar alguns conceitos sobre suplementação. Ainda existe muita informação distorcida, e especialmente nesse momento agora, em que o coronavírus bate a nossa porta e o nosso sistema imunológico tem que estar em dia, perfeito. E aí eu já gostaria, então, de lançar uma primeira pergunta para a Patrícia, né? A pessoa que está em casa, está acompanhando e pergunta: o que eu faço agora diante do risco iminente que pode chegar até a minha casa? E aí, doutora Patrícia, eu gostaria de te perguntar e que você falasse um pouquinho sobre quem você é, a sua experiência e o que a suplementação pode fazer por essas pessoas que estão nos assistindo. Olá, pessoal, tudo bem? Queria agradecer por estar aqui e vamos lá. Eu sou farmacêutica, trabalho há mais de 15 anos, né, nessa área, com muita prática clínica. Todo esse período trabalhei com mais de 400 médicos, né? Eu sou farmacêutica bioquímica, trabalho na medicina preventiva e sou especialista em suplementação. Então, hoje o que a gente pode fazer hoje, né, Carol, para estar mudando toda a situação e dar um start no nosso sistema imunológico? É fundamental que você mude um pouco da sua alimentação, né? Eu sei que hoje em casa a gente tem uma tendência em estar buscando, principalmente, comer doce, fritura e buscando alternativas até para administrar essa parte emocional nossa, que fica um pouquinho abalada quando essas coisas diferentes estão acontecendo com a gente. Só que vale lembrar que se você conseguir começar hoje, ter uma alimentação um pouco mais saudável, cortar de vez o açúcar e as frituras, né? Porque o açúcar junto com os óleos de fritura, eles desligam o nosso sistema imunológico. Óbvio que nenhum sistema imunológico desliga 100%, mas ele diminui tanto, baixa tanto o nosso sistema imunológico que fica difícil para o corpo lidar com coisas que ele não está acostumado, né? A intromissão de um vírus, todas as doenças em si. Eu peço para que as pessoas tenham um pouquinho mais dessa empatia consigo mesmo e tente não recorrer tanto aos doces, à comida, às frituras e ao álcool, né? A bebida alcoólica também baixa muito o sistema imunológico. E se tratando de suplementação, a gente já tem muitos suplementos largamente estudados e comprovados que melhoram a imunidade. Uma delas é a vitamina C, então tente tomar 1 grama de vitamina C por dia. A gente tem, agora foi o Dr. Neil nos Estados Unidos, o Douglas Pesquisa colocou a pesquisa dele em cima da N-acetilcisteína, que também é um suplemento muito usado para tratamentos de doenças respiratórias, junto com o zinco e a vitamina C, junto com o zinco. O zinco é incrível, ele é tóxico para vírus. O zinco é um dos melhores antivirais que a gente tem. A lisina é um antiviral também que você pode usar. Então, são muitos suplementos que você consegue usar, mas eu acho que os básicos que dá para você entrar é você colocar na sua alimentação a cúrcuma, cortar o açúcar, a fritura, cortar o álcool, se possível, né? E entrar com zinco, vitamina C, o N-acetilcisteína, a vitamina D também é importantíssimo, tá? A vitamina D, ela é um booster imunológico e trabalha em todas as nossas células, porque quase 10% do genoma humano é modulado pela vitamina D. Pessoal, eu queria citar uma coisa aqui, né, para quem não sabe, Otávio Reis, aqui do canal Parceiros do Conhecimento. Quem acha que o que a Patrícia está falando é apenas uma questão de alimentação, é para ter um corpo melhor, né? A gente às vezes pensa que tirar açúcar e fritura no primeiro instante é só para a pessoa poder emagrecer e ter um corpo melhor. Como ela está citando, já não é só para um corpo melhor, né? É para uma questão de um sistema imunológico melhor, né? Mas na minha área, né, eu tenho muitas pesquisas na área de neurociências com análise comportamental, né? Tenho até um mestrado nessa área.
o que acontece quando faz essa mudança que a Patrícia está propondo, é que a sua maneira de sentir as coisas muda também, porque a bioquímica do corpo é alterada. Inclusive, o sentimento, o emocional, ele passa a oscilar menos, entrar menos em picos de ansiedade e de depressão, ele oscila menos pela alimentação mais adequada, e isso altera as microbatidas do coração, mandando alguns sinais para o cérebro que fazem com que você ganhe também em clareza mental. Então, a consequência disso é que as pessoas que se alimentam melhor, elas vão ter mais clareza mental, pensar melhor e sentir de uma maneira mais equilibrada. E isso também é muito importante para esse momento que a gente está passando agora. Por quê? Porque a gente está passando um momento em que as pessoas estão entrando muito em pânico, né? Medo de morrer, medo da doença, ou medo da solidão fechado em casa, ou muita irritação por estar fechado na casa com outras pessoas da família durante muito tempo. Então é um momento que pede muito discernimento e muito controle emocional. E essa mudança alimentar, né, e de suplementação que a Patrícia está propondo aí, ela ajuda muito no equilíbrio emocional e na clareza mental. Otávio, aproveitando isso aí, né, é bem interessante porque existe realmente todo o mito, né, muita gente acha, não vai mudar nada na minha vida se eu mudar a alimentação. E é impressionante a relação que isso também tem com o seu ânimo, com as suas ações do dia a dia, e também, a gente não vai entrar nesse assunto aqui, mas que é de interesse de todos aí, a questão até do rejuvenescimento, você se sentir mais disposto. E isso vai gerando também, né, toda uma revigoração dessa parte celular de tudo. Eu, até mais ou menos um ano atrás, eu era uma pessoa muito mais, assim, desanimada, eu, às vezes, ficava com preguiça de tudo, eu já estava virando aquela turma do sofá, né, então, quando você começa a ver, começa a mudar os hábitos alimentares e ver como isso está interferindo no seu ânimo do dia a dia, né, eu parei completamente, a preguiça começa a ir embora, tudo começa a ir embora, você realmente começa, é um rejuvenescimento que vem de dentro para fora, e você começa a ter muito mais atitude, você começa a levantar melhor, essa clareza mental que você falou, fundamental, porque é muito bom a gente entender como o seu corpo funciona. Às vezes o pessoal fala, isso é coisa para quem estuda, eu sou leiga, eu não tenho que entender isso. É importante entender sim, porque à medida que você vai mudando a alimentação, quando você às vezes vai para um caminho que não está ficando muito legal, você tem que, é importante você lembrar dessas coisas, não, mas isso daqui vai talvez causar tal reação, eu sei que amanhã eu já não vou estar tão legal assim, né, para levantar para o trabalho, ou eu vou pular a ginástica, porque eu já vou estar meio com preguiça, e a alimentação ela tem uma interferência muito grande nisso aí, né. E aí eu quero propor, então, uma questão para o grupo. A alimentação realmente é um ponto fundamental, mas ainda muito se escuta que, se eu me alimento bem, se eu tenho uma alimentação natural, se eu tenho uma alimentação correta, eu não precisaria de suplementos. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Então, Carol, eu acho ótima essa pergunta. Queria ressaltar que isso que o Otávio e a Alanda falaram são fundamentais para a gente administrar tudo isso e ter em mente que nós somos responsáveis pela nossa saúde, nós somos responsáveis pela nossa alimentação e por ter uma alimentação intuitiva. A alimentação intuitiva, ela faz com que o corpo converse com você e vai te respondendo aquilo que faz bem para você, para a sua genética ou não. Eu pesquiso engenharia genética há 10 anos e você tem que saber aquilo que ajuda a melhorar, né, a sua genética ou não. Em relação a essa pergunta, Carol, eu acho fundamental. Por quê? Porque a gente acha que só se alimentar bem está ok, mas infelizmente a gente não consome tudo o que o nosso corpo necessita só dos alimentos. Óbvio que uma grande parte vem e é maravilhoso os nutrientes que vêm dos alimentos, mas muitas vezes, por um processo bioquímico e metabólico, o seu corpo não absorve tudo que necessita. Então, a gente, na medicina preventiva, fazemos uma série de exames, tanto que os pacientes que eu acompanho fazem 30, 40 exames, para a gente fazer um rastreamento de quais nutrientes, vitaminas e minerais e aminoácidos que estão faltando naquele corpo, porque muitas das doenças são geradas através desses desequilíbrios, de falta de nutrientes, minerais e aminoácidos. Então, é importantíssimo para você manter um corpo, como a Ananda falou,
mais disposto, jovem, com uma resposta imunológica alta, saudável, onde você consegue ter clareza, que você reponha os minerais que estão faltando no seu corpo. Por isso eu peço, procurem profissionais capacitados, cuidem da própria saúde, vejam aquilo que está faltando para você. Ninguém é igual a ninguém. Pela medicina chinesa, existem 7 tipos de corpos físicos, e cada um tem que ser tratado de um jeito. Por isso que hoje a medicina tem tanta dissidência e tem tantas pesquisas sendo feitas, porque não é para todo mundo que vai funcionar igual. Então, cabe a nós ajudar os profissionais de saúde, quando forem tratar da gente, sentar, conversar, discutir, ter argumentos, porque você se conhece, você sabe como funciona o seu organismo, para ajudar os profissionais a encontrar a melhor forma de cuidar de você. Por exemplo, o zinco, quase a gente não tem fonte de zinco natural. O zinco que vem do solo é muito pobre. Então, eu reponho o zinco para sempre. E o zinco hoje está sendo muito falado como antiviral. E eu coloco o zinco no meu corpo não só como antiviral, como muitas outras coisas. E o zinco é um suplemento barato. São várias coisas, por exemplo, a vitamina C. A vitamina C a gente tem que repor. São muitas coisas que são acessíveis e que dá para a gente trabalhar e que são fundamentais para que a gente consiga ter uma saúde de ferro. Porque a gente não pode ter uma saúde mediana, a gente não pode ser medíocre na hora de cuidar da gente mesmo. A gente tem que ter uma saúde, a melhor saúde possível para aquele tipo de genética que a gente tem. Só um detalhe aqui, para completar o que a Patrícia está falando, pela medicina chinesa nós temos 7 corpos diferentes. E aí o que acontece? São 7 corpos diferentes, né, com 7 estruturas diferentes que lidam de maneira diferente com os remédios e com os alimentos que a gente tem, inclusive com exercícios físicos, mas também, mesmo sendo esses 7 corpos diferentes, se você considerar cada pessoa em função dos estímulos e choques emocionais que ela teve dentro da vida dela, o corpo dela também vai compensando essas emoções que vão ficando armazenadas, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu sou desse jeito. Não, você não é desse jeito. Você se tornou desse jeito depois de um trauma que você viveu e o seu corpo passou a ter reações também de compensação, né? É claro que isso também tem jeito, né, de usar técnicas que vão limpando os registros do corpo, como existe aí a microfisioterapia, o bioalinhamento e outras técnicas, né, que a gente trabalha. Mas, caso a pessoa não tenha feito essas limpezas do corpo, a gente tem que considerar também que um alimento, por exemplo, para um vai ter um efeito, para outro pode ter outro, né, que é o que a Patrícia citou aqui. São 7 corpos diferentes, existem efeitos diferentes de um mesmo alimento nessas 7 pessoas. Em função do registro emocional, também temos isso, né? O que faz com que uma pessoa possa se saturar mais rápido com o medicamento e outra de maneira mais lenta, né? Tem uma amiga minha, por exemplo, que o corpo dela processa tudo muito rápido. Então, tudo que ela vai tomar tem que ser 1/4 da dose das pessoas normais. Porque se ela tomar a dose normal, em uma semana, aquilo que era remédio se torna um veneno para ela. Então, é para a gente aprender também a se observar na alimentação, né, na suplementação, nos nossos emocionais também, que o emocional não deixa de ser um alimento para o corpo. Que tipo de emoção eu alimento o meu corpo? São emoções altas, né, boas, leves, ou eu estou sempre pesado, com coisas densas, aumentando a carga de toxinas do meu corpo? Quando isso acontece, né, o corpo ele vai compensando a alimentação, né, ou vai se descompensando em função da alimentação, em função dessas emoções, e é bom a pessoa observar, né? Tem gente que come uma coisa que faz muito bem para ela, já uma outra pessoa, aquilo ali faz com que ela passe mal, né? Tem gente que é alérgico a certas coisas, então não siga também cegamente quando as pessoas falam assim, tal remédio serve para isso, aí todo mundo toma aquilo. É importante, leia a bula primeiro, observe se na bula ali tem alguma coisa a qual você é alérgico, tem algo ali que é contraindicado para você, se você começa a ter alguma reação diferente, e caso tenha, busque um médico, um profissional da área para te orientar, né, se existe uma outra alternativa para aquilo. Porque está no momento que as pessoas soltam, e eu inclusive fiz isso, soltam as informações de suplementação, por exemplo, na internet, e às vezes os outros simplesmente saem comprando e tomando sem verificar se elas podem.
tem medicamentos, suplementos que não são bons para uma pessoa diabética, por exemplo, quando contém açúcares dentro. Então, se informe também, se observe, né? Observe as reações do seu corpo, saiba como você se sente. E na medida que você for mudando a sua alimentação, observe também que a capacidade de digerir melhor algumas coisas muda. E aí, inclusive, a capacidade emocional, ela vai mudando também. Aproveitando isso aí que o Otávio falou, Patrícia, eu queria saber duas coisas que são muito importantes e o pessoal sempre pergunta. Primeiro, essa relação, né? O pessoal muitas vezes fala assim, suplemento é remédio, né? Principalmente o pessoal que já toma, às vezes a pessoa mais velha, que ela já tem uma carga de realmente remédios, medicamentos, às vezes ela consulta um profissional, né, um ortomolecular, que ele vem com suplementos para ela, vira, mas eu já estou tomando um monte de remédio, eu tenho que tomar mais isso? Então, primeiro eu queria que você explicasse um pouco mais, porque a gente fala de suplementação alimentar. E a partir de qual idade realmente sou alerta no corpo? Olha, agora, a partir de agora, eu preciso já verificar e preciso começar a suplementação. Ótima pergunta, Nanda. Então, as pessoas confundem remédio com aporte nutricional. O suplemento, ele é um aporte nutricional, ele é uma ajuda. Óbvio que temos também terapias fitoterápicas, que aí não é nem medicamento em si, né? É uma ramificação do medicamento natural. E a suplementação são vitaminas, minerais e aminoácidos. Então, as pessoas têm que entender que remédio, medicamento, são produtos químicos alopáticos feitos em laboratório para causas específicas, para doenças crônicas. A suplementação, o aporte nutricional, ele não é feito para doenças específicas, ele é feito para equilibrar o nosso sistema bioquímico e fisiológico. Então, se as pessoas que buscam ter uma saúde durante uma vida toda, que buscam o prolongamento da vida, que é a medicina que eu trabalho, a medicina preventiva e longevidade saudável, ela se faz necessário um aporte nutricional para que você mantenha o seu corpo, a sua bioquímica e a sua fisiologia funcionando igualmente quando você é jovem. Conforme a gente vai tendo o processo de envelhecimento, a gente vai perdendo funções fisiológicas, assim, quando eu costumo dizer que quando a gente é jovem, a gente tem 100% do tanque de gasolina cheio, né, ali a gente está com as células funcionando numa bateria 100% carregada. Conforme o tempo vai passando, essa bateria vai descarregando. Então, o aporte nutricional, tanto a parte de alimentação saudável e da ingestão de nutrientes específicos para o seu tipo de corpo, vai fazer com que o seu corpo funcione de uma forma melhor e você vai recarregando, você vai repondo o combustível que você está perdendo ao longo do tempo, tá? E isso, então, as pessoas confundem isso, as pessoas entendem que tomar uma cápsula de suplemento é igual a cápsula de medicamento, que não tem nada a ver, tá? E falando da idade, eu trabalho com isso já há tanto tempo e eu me suplemento desde os 23 anos de idade. Eu tenho, por exemplo, como eu citei a variação de tipos de corpos e o Otávio complementou, e você também, Nanda, é fantástico estudar tudo isso que eu amo. E eu vejo, assim, que cada pessoa e cada tipo de corpo e de genética responde de um jeito. Tem pessoas que têm uma genética, um estilo de vida melhor, e aí você percebe que os exames clínicos dessa pessoa começam a ter alterações depois dos 30, 40 anos só. Mas eu tenho pacientes de 23 anos, 22 anos, que já estão com os exames clínicos todos alterados, e aí o médico e o nutricionista, a equipe toda, precisa ter um cuidado maior com essa pessoa e tem que ter uma reposição maior de nutrientes, um aporte nutricional, que é aí que entra os suplementos. Então, varia, Nanda, depende. Tudo você vai ter que identificar aquela autoanálise que eu sempre falo, você vai ter que ter a intuição de perceber e ser responsável por isso. Se você tem 22 anos, 23 anos e está extremamente cansada, está sempre com preguiça, sempre com mal-estar, com mau humor, essa parte da neurociência que o Otávio falou é incrível, e tudo está diretamente ligado com o seu processamento digestivo e com o aporte nutricional.
Se você pode, sim, eu falo muito de depressão, porque eu fui uma pessoa depressiva, e eu curei com aporte nutricional. E quando você não sabe disso, você não cuida do seu intestino, o intestino, nosso segundo cérebro, também está totalmente ligado com tudo isso, probióticos, imunidade, cérebro, 95% da serotonina é metabolizada no intestino, então você vê como que é tudo integrado. Nosso corpo é uma máquina perfeita e incrível, mas está tudo integrado, então não tem como eu chegar e falar assim, olha, Nanda, você começa a tomar suplemento a partir dos 50 anos. Não, a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Eu digo que o nosso corpo é o nosso templo, é a nossa única morada. Se eu perder a casa, se eu perder tudo, eu vou ter só o meu corpo para morar. Então, eu preciso cuidar dele com prioridade. E aí, vai fazendo essas mudanças devagar, vai percebendo e vai sentindo. A partir do momento que você não tem uma clareza cerebral boa, você não tem uma disposição, que igual você falou no início do vídeo, que você está entrando para a turma do sofá, você já tem que buscar um profissional para estar revendo e fazendo os exames necessários para ver se você não está com falta de algum tipo de nutriente no corpo. Patrícia, acho que é importante também a gente falar da questão do exercício físico, né? Para aumentar a imunidade, a questão do sono, a importância das horas de sono para regular o biorritmo. São questões que às vezes as pessoas negligenciam, esquecem, né? De cuidar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, a questão do sono e da atividade física diária. Ótima pergunta, Rafa. O sono, gente, o sono é fundamental para se manter a qualidade de vida como um todo, para se manter um corpo saudável, não só para a imunidade, mas para todos os outros itens. Existe um médico famoso aqui no Brasil, chamado Dr. Ítalo Rachid, que eu gosto muito, pesquiso muito as publicações dele. Ele fala que a pessoa que dorme depois das 11 horas da noite, das 23 horas, ela está se matando aos poucos. Por quê? É à noite que o corpo faz todo o seu processo de regeneração. O corpo é tão inteligente, tão incrível, que tudo que você sofreu de alterações e coisas que ele teve que lidar fora do normal da fisiologia dele, que a gente faz durante o dia, que todo dia a gente se expõe, né? Expõe o nosso corpo físico a inúmeras funções que não são normais, ele vai tentar regenerar durante a noite. E é por isso que precisa ter de 8 a 12 horas de sono profundo. É preciso, eu sempre falo para as pessoas que dormem mal, para elas pararem de se alimentar 3 horas antes de dormir, porque o alimento no sistema digestivo vai alterar a sua noite de sono e vai fazer você acordar, vai ter insulina circulando no sono, no corpo, e a insulina vai fazer com que você não tenha a liberação dos hormônios necessários para o organismo se refazer, se regenerar. Por isso que eles falam que é sono da beleza. Por isso que todo mundo quer se manter jovem, saudável, bonita, com a pele bonita. Você tem que dormir bem, porque a gente libera os hormônios regeneradores, os hormônios que vão deixar a gente bem, feliz, alegre e jovem durante a noite. O primeiro pico desse hormônio a gente libera às 23 horas e depois eu acho que umas 4, 5 horas da manhã. Então, você precisa ter esse sono limpo, né? Por isso que tantos profissionais falam da higiene do sono, fala do quanto é importante, dessa parte de se alimentar 3 horas, né? Parar de se alimentar 3 horas antes de dormir. E a atividade física, Rafa, é fundamental para a gente manter a autonomia do corpo. Eu sempre falo que a gente tem que ser autônomo, né? Porque conforme você vai envelhecendo, chega uma hora que você perde a autonomia, você precisa de alguém para agachar para você, porque você não aguenta mais agachar e levantar, você não pode mais varrer um quintal porque você tem dor na coluna, Então, o exercício físico, e principalmente a musculação, faz com que você mantenha a autonomia do corpo e faz com que você se mantenha jovem, com o mesmo nível de articulação e disposição, durante todo o período da sua vida. Se a gente tem um corpo forte, a gente passa tranquilamente por um problema de vírus como esse que a gente está enfrentando, mas tranquilamente. Bom, Patrícia, a Fernanda abordou a questão das idades, e aí eu acabei me remetendo às mães que estão em casa, né? E às pessoas que cuidam de idosos, né? Crianças e pessoas acima de 60 anos podem ter doses específicas de suplementação? Qual que é a tua opinião sobre isso? Sim,
Ótima pergunta, Carol. Tem que ter doses específicas. A criança a gente trata de um jeito completamente diferente, até porque ela está ali na fase dela, então a criança só deve ser suplementada com acompanhamento médico e com exames clínicos, porque às vezes você tem uma criança super saudável e aí na criança entra aquele caso da alimentação. A alimentação da criança é fundamental para que você mantenha ela saudável. Óbvio que os pediatras já têm nutrientes, vitaminas e minerais específicos para aquela idade. Tem que ser com acompanhamento e é bem específico. O idoso já é uma outra história, porque o idoso ele vai ter, alguns idosos a gente entra com uma carga muito maior, dosagens específicas, e tem idosos que precisam de dosagens altas, porque aí tem que averiguar a parte gastrointestinal, porque o idoso já tem uma debilidade na parte digestiva, na parte de absorção de nutrientes, tanto no estômago quanto no intestino. Então, ele é bem específico, só que todos devem ser suplementados. Todos nós devemos seguir, acompanhar o nosso corpo e estar sempre fazendo exames periódicos, cuidando mesmo, para que tudo entre em equilíbrio e a sua máquina esteja funcionando 100%. Então, só para complementar, aquela dosagem, por exemplo, que você publica na sua página, né, uma recomendação específica para atravessar esse momento do coronavírus, é uma dosagem ainda de segurança, né, Patrícia? Para pessoas de diferentes idades, de diferentes condições de suplementação, para que elas possam dar esse primeiro passo. Tá certo isso? Sim, Carol, tá absolutamente certo. É uma dosagem de segurança. Eu não indico aquela dosagem para crianças, tá? Crianças precisam de uma dosagem específica, então aquela é uma dosagem de segurança para a maioria das pessoas acima de 15 anos, 14 anos, já pode tomar tranquilamente. Agora, por exemplo, vitamina C, uma criança pode tomar, não tem problema nenhum. Zinco, 10 miligramas, uma criança pode tomar, entende? Então, são doses seguras e altamente eficazes. Tem a questão também da modulação hormonal, né? Eu acho que é interessante falar um pouco a importância dos hormônios estarem bem modulados e regulados no organismo, né? Para fazer a junção com esse equilíbrio todo do metabolismo, né, da imunidade e da saúde de modo geral, né, Patrícia? Sim, Rafa, boa pergunta. Eu trabalho com muitos médicos, muitos profissionais que fazem a modulação hormonal bioidêntica nanoestruturada, que é transdérmica, e já tem uns 4 anos que a gente acompanha pacientes que fazem essa modulação e realmente a melhora é significativa. Por quê? A gente sabe que a gente vai envelhecendo, isso principalmente para quem está envelhecendo, e a gente vai perdendo a produção, né, de hormônio. A produção que a gente tem entre os 20 e 25 anos, ela conforme vai passando, você vai envelhecendo após os 25 anos, ela já não é mais a mesma. E, infelizmente, o nosso corpo não volta a produzir. Então, você precisa de um auxílio. Óbvio que se você tem uma alimentação saudável, você faz uso de suplemento, com certeza o seu corpo vai demorar mais tempo para você sentir essa queda dos hormônios, entende? Mas, quando você sente a queda dos hormônios, é necessário fazer essa reposição hormonal bioidêntica, que são hormônios bioidênticos, são fabricados exatamente como os hormônios que são fabricados no nosso corpo. Fazer essa reposição, fazer esse trabalho é fundamental. A vitamina D é um hormônio, né? A gente chama de vitamina, mas ele é um hormônio, ele é um pré-hormônio, na verdade. E a gente faz muito na modulação hormonal, a modulação de vitamina D. E a vitamina D, ela blinda o nosso corpo contra muitas doenças. Muitas doenças. Inclusive, a gente faz tratamento para depressão, aí entra a neurociência do Otávio, com doses altas de vitamina D. A gente tem um doutor Cícero Coimbra aqui no Brasil, que é fabuloso o trabalho dele, de altas doses de vitamina D em doenças crônicas, né, em esclerose lateral amiotrófica. A gente tem vários pacientes com uma remissão desse processo crônico de inflamação incrível, que você não vê em nenhum lugar do mundo. Então, assim, a modulação hormonal, é isso que eu falo, você manter uma rotina de ir a um profissional de saúde, de ir ao médico, a um nutricionista, fazer exames, ver como que está seu tempo, é fundamental para que você envelheça de forma saudável, que é o que eu sempre falo. Comentando aqui em cima do que a Patrícia está falando, eu faço modulação hormonal, né? E fui muito orientado pela doutora Patrícia.
E eu percebo uma diferença nítida no antes e no depois, né? Em termos de disposição, em termos de saúde, de equilíbrio, de tudo, né? Mas é lembrar da importância de tudo que eu queria frisar aqui, porque senão a pessoa escuta, às vezes, e pensa assim, então eu vou fazer a modulação, então eu vou só mudar a minha alimentação, só os hormônios já resolve. Gente, é o todo, o corpo precisa do todo. Se você faz a modulação, você regulariza ali o metabolismo do seu corpo, mas você precisa ver o que você está colocando para dentro nele de suplemento de alimentação, para ele ter como se fossem os combustíveis necessários para funcionar. Mas também isso não impede você de dar uma olhada na carga emocional que você está trazendo. Porque, por exemplo, pessoas que passaram por momentos de muita pressão para ter que decidir algo muito rápido e queriam frear esse processo, isso se torna um peso que vulnerabiliza, por exemplo, a tireoide dessas pessoas. Então, mesmo que elas façam a modulação hormonal para suprir o que está faltando no hormônio na tireoide, se ela consegue aliviar a carga emocional que ela está carregando no corpo dela, o corpo reage melhor. A dose de hormônio que ela vai precisar tomar será menor, né? Homens, às vezes, muito confrontados a ambientes em que eles sentem que eles não podem agir, não podem ter o próprio território, não se sentem impotentes diante da situação, eles têm uma queda muito maior da testosterona, de acordo com a idade. Então, na média de idade, vai tendo a queda, para a idade dos homens, e aqueles homens que vivem esse tipo de registro, por exemplo, que eu acabei de citar, a queda é maior, ele perde mais testosterona. Então, pode se nivelar através da modulação hormonal? Claro que pode e deve, né? Mas se ele também trabalhar essa parte alimentar ao mesmo tempo, suplementar, e a parte emocional, de se livrar daqueles pesos emocionais que ele carrega, que fizeram com que ele tivesse essa carga maior em cima do corpo, ele não vai precisar, né, de doses tão grandes, às vezes, para se regular. Né? Fica mais leve para o corpo. Né? O objetivo é que a máquina funcione de maneira mais leve, recebendo o melhor combustível, né? Alimentação, suplementação, né? Funcionando da melhor maneira com seus lubrificantes ali, com o controle da máquina, a parte hormonal, né? Mas também com menos pesos em cima daquela máquina, para que ela funcione de maneira mais leve, a parte emocional. Então, muito importante, gente, considerem o que está sendo falado aqui hoje como um todo. Você olhar para você mesmo como um todo. Como que está você com você mesmo? Você com as suas emoções, né? A bioquímica do seu corpo, seus hormônios, como que está funcionando? Como está a sua disposição? Como está você aí no mundo, né? Qual o seu olhar sobre o mundo? É tudo leve ou é tudo muito pesado? Né? Você faz exercício físico, você está se cuidando, é você passar a olhar para você, né, como um todo e cuidar desses diferentes aspectos, que a sua vida vai ficar muito melhor, emocionalmente, em termos de disposição, em termos de saúde física, em termos de força e num processo de rejuvenescimento. Patrícia, um tema muito em voga atualmente, né, nesse momento, está sendo a questão do vírus, do coronavírus e a exposição das pessoas umas com as outras na sociedade. Então, nós estamos passando pelo período de quarentena, de isolamento social, e muito tem se falado sobre a possibilidade de todos voltarem a conviver normalmente nas ruas, né? E a importância de se criar os anticorpos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se essa questão da idade tem a ver, separar só os idosos dos jovens, se só os idosos têm que ficar isolados ou não, e essa criação de anticorpos aí. Qual é a relação disso tudo? Para a gente, tem que ficar bem claro assim, a gente só cria anticorpo daquilo que o organismo tem contato, né? A gente só cria anticorpo de um vírus ou de uma bactéria, né? Principalmente de um vírus, se você for exposto a esse agente patogênico. Só que é complicado você fazer uma grande massa, criar anticorpo todo mundo junto, porque existem sintomas, né? Então, por isso que a gente está batendo firme nessa necessidade do isolamento, porque não é tão simples você criar anticorpo no organismo de uma forma natural, que a gente fala, né? De uma forma orgânica, que é você... uma população, ela vai criando anticorpo de forma orgânica quando uma pessoa pega o vírus, aí depois esse vírus passa para uma outra pessoa que tem um sistema imunológico mais alto, e aí ele recebe o vírus, mas ele fica assintomático, então ele não tem sintomas, mas mesmo assim o seu corpo vai gerar anticorpos, porque aquele vírus adentrou. Tudo que entra no nosso corpo, que é estranho ao nosso corpo, principalmente vírus, bactérias e fungos, o corpo vai reagir e vai trabalhar para criar um sistema de anticorpos específico para aquele patogênico.
Então, o que hoje acontece com o coronavírus é um pouco mais complicado, porque ele é um vírus de contágio altíssimo e ele também é um vírus que promove uma gripe que deriva depois, que acontece depois da gripe, pode acontecer um problema respiratório, pulmonar grave e até a fibrose pulmonar, que é uma coisa bem grave. Então, eu não acho muito ideal que as pessoas queiram ter anticorpos rapidamente desse vírus, porque ele é um pouquinho complicado de lidar e como a evolução desse vírus dentro do corpo, dependendo da pessoa, pode gerar uma fibrose pulmonar, e isso é bem grave para tratar, por isso que precisa dos respiradores, a pessoa precisa ser entubada, é bem complicado. Então, eu acho assim, é óbvio que mais cedo ou mais tarde vai estar quase todo mundo, né, com anticorpos disso, porque como o contágio desse vírus é altíssimo, eu acredito que muitas pessoas terão contágio do vírus, mas não terão sintomas, né? Então, por isso que a gente tem que tomar todos esses cuidados, pensar bem, analisar, ter muita clareza mental para conseguir agir nesse momento que é delicado para a gente. Bom, acho que sem sombra de dúvidas, né, essa situação toda expôs, né, algumas coisas que já vinham acontecendo e, acima de tudo, por tudo que a gente está conversando e está vendo e tal, o cuidado pessoal é muito importante, porque eu cuidando de mim, eu vou cuidar do outro também, e essa questão da imunidade, ela vai afetar em tudo, inclusive o fato de eu não precisar ir, né, ter um atendimento médico agora, ir ao hospital, eu estou fazendo a minha parte, né, na sociedade, eu estou ajudando também as outras pessoas, essa questão dos nossos hábitos, né, de higiene e de várias outras coisas. Eu fico pensando hoje como é que deve ser você ser uma criança japonesa, vendo no mundo inteiro as pessoas aprendendo a lavar as mãos, essa é uma grande realidade. Mas, voltando para o assunto aqui, a questão dos valores, né, mais uma coisa que todo mundo fala, quando a gente começa a falar de suplemento, o pessoal já vira, ai, mas é caro, suplemento é caro. Particularmente, né, e eu acho que a gente já sabe aqui que caro é ir para o hospital, principalmente na época do coronavírus, né, todo mundo está passando a quilômetros de distância, hospital nem pensar. Mas eu queria saber um pouco dessa visão sua e de você dar os exemplos aí mesmo. Suplementação é cara, é uma coisa para elite, né, as pessoas de uma forma geral não vão poder se suplementar. Qual é a sua opinião sobre isso, Patrícia? Adorei sua explanação, Nanda. Caro é ir para o hospital, com certeza. Quanto vale a nossa vida, né? Eu atendo vários pacientes que são realmente muito ricos e eles falam para mim, ai, Paty, nem todo esse dinheiro que eu tenho no banco vai me salvar, né? Para doenças crônicos, de câncer, de HIV. Então, caro mesmo é você ter uma doença crônica, porque aí nem todo o dinheiro do mundo vai conseguir fazer você melhorar, se você não tiver tudo isso que a gente está falando hoje, administrar o todo, né? Então, eu não acredito que a suplementação seja cara. Eu tenho, né, eu trabalho com laboratório de farmácia magistral há 20 anos, e eu acredito no quê? Se você fizer as coisas com equilíbrio, se você, né, tiver um acompanhamento de um profissional capacitado que saiba fazer isso, você pode entrar com uma suplementação, com suplementos que são super acessíveis. Por exemplo, a vitamina C é acessível, o zinco é acessível, o N-acetilcisteína, que se está falando muito, né, que ajuda a combater o coronavírus, é acessível. Se você quiser tomar, né, uma cápsula, sei lá, se você comprar cúrcuma em pó, é acessível. Então, eu acho que precisa desmistificar, precisa tirar esse véu, precisa tirar esse preconceito que as pessoas têm de acharem que o aporte nutricional é para uma pessoa muito rica, né? Eu acho que se você entrar com um suplemento por mês ou conversar certinho e ver quanto antes, né? Quanto mais jovem você vai modulando o seu sistema para você ter uma longevidade grande e não precisa estar usando várias coisas. O problema é que quando as pessoas chegam até o médico ou profissional capacitado para ver isso, ela já está com tantas deficiências que aí eles são obrigados a passar um número maior desses suplementos, e aí acaba ficando mais caro. Só um comentário, é uma frase mesmo, em cima do que a Patrícia está falando aí, né?
As pessoas falam às vezes que suplemento é caro, né? Mas não é caro você comprar várias caixas de cerveja, né? Não é caro às vezes você comprar sua garrafa de uísque num bar. Então é uma questão de qual a prioridade na sua vida. Acho muito importante a gente olhar para isso. Porque tem gente que eu atendo, às vezes, que quer barganhar o valor da consulta. A consulta com você está caro, o suplemento que você está passando está caro. Está tudo caro. Mas você vai ver a vida dessa pessoa, gente, na balada todo dia, gastando uma fortuna com isso, com aquilo. Então não é uma questão de que está caro, é uma questão de qual a prioridade na sua vida. Né? Qual a prioridade? Você achar, às vezes, tem suplemento que você acha aí de 20, 30 reais, né? Aí você sai, vai para a balada e gasta 100, 200, 300 reais. E aí o caro fica sendo o suplemento. Gente, vamos refletir um pouco sobre isso também. Qual a prioridade que você está dando para a sua saúde? Otávio, prioridade e a questão nossa ainda da cultura do remédio, né? Mesmo as pessoas, às vezes, que elas têm uma condição financeira super confortável, elas acham suplemento caro. A gente tem a cultura, assim, ainda, do remédio. Eu quero remédio, eu quero uma coisa que resolva meu problema agora, né? Então, essa cultura do remédio é que está saindo muito cara pra gente. Então, não adianta. A pessoa, às vezes, tem uma situação financeira excelente, ela ainda não quer fazer a suplementação porque ela acha caro. Né? E caro realmente é a gente se medicar na hora que está doente, que precisa, e sabe que não vai resolver. A gente só está abafando aquela questão ali e não está resolvendo a raiz do problema. É curioso isso, porque nessa cultura do remédio as pessoas ainda acham chique se medicar, né? Às vezes a gente chega na casa da pessoa e o medicamento dela está até de fácil acesso, visível, né? Porque as pessoas ainda acham mais fácil, mais glamuroso, mais rápido, o que não é verdade, cuidar do medicamento e não cuidar do suplemento, não cuidar da prevenção. Mas essa linha dos valores, Patrícia, e ontem, quando eu pesquisava o protocolo que você divulgou sobre o coronavírus, assim, tem muitas marcas disponíveis, muitas formas de comprar, muitos produtos com muitas variações de preço. Como é que a gente faz para não trocar gato por lebre? Para eu comprar um suplemento alimentar que efetivamente entregue aquilo que ele está propondo, aquilo que ele está prometendo. Carol, isso é uma coisa que a gente tem que pensar e tem que ter discernimento, né? Aí vai do nível de pesquisa que você está a fim de fazer. Eu sempre falo que quando você vai na feira, ou no supermercado, em algum lugar, você tem que pesquisar para você comprar um alimento de qualidade, né? Você tem que perguntar se é orgânico, você tem que fazer algum tipo de investigação, eu falo. Você tem que saber a origem, né? E com os suplementos, a mesma coisa. Tente comprar de marcas conhecidas, de marcas que você sabe que tem um histórico, que divulgam como que é feito, se tem uma parte de processo limpo na hora que está fazendo. Muitas marcas hoje, tanto importadas quanto nacionais, temos e que são excelentes e que divulgam, né, nas suas redes sociais, no seu site, como são os processos, da onde vem, o que eles usam como recipientes. Então, vale você encarnar um pouquinho do investigador para estar comprando um produto que realmente tem a qualidade. Você precisa ter esses fatores, analisar onde é a fábrica, quem são os responsáveis, qual a missão da empresa. Precisa ter um pouquinho mais de critério para poder estar escolhendo isso. Por isso também que os preços variam, tá? Variam muito porque normalmente os processos mais puros, que são o que eu chamo de suplementos limpos, eles tendem a ser um pouquinho mais caros, mas dá para tomar, que é o que o Otávio falou, é questão de prioridade. A minha prioridade hoje não, já tenho bastante tempo na minha vida, eu separo uma parte do meu salário que eu não gasto mais com excesso de roupa, sapato nem balada, para cuidar da minha vida, do meu tempo. Porque a gente só dá valor quando a gente perde, né, a nossa saúde. E aí, às vezes, pode ser que seja tarde demais, mas o corpo é tão incrível que ele se recupera se você der um aporte nutricional específico, né? Então, quando você pega essas empresas que prisam pela qualidade, vai ser um pouquinho mais, como eu falo, um pouquinho, com um valor agregado um pouquinho maior. Mas elas facilitam, existem vários sites que dividem o cartão, então só não tem acesso quem realmente não quer ou quem realmente ganha, assim, né, um salário mínimo para cuidar de uma família inteira, que aí já é bem complicado.
mas de resto você consegue chegar em boas marcas com um custo bem acessível. Gente, para quem assistiu, né, tá assistindo, vendo muita coisa agora sobre imunidade, suplementação, a gente aqui teve várias informações aí sensacionais, né? Modulação hormonal, tem a parte toda psicológica, a gente tem 1 milhão de coisas para fazer. Mas não só nesse momento, né? As pessoas que ficam só vendo e nunca praticaram, realmente testaram nelas mesmas qualquer mudança de hábitos, o importante é começar. Porque muitas vezes você começa por uma coisa simples, né? Vamos começar lá. Gente, a base de tudo realmente é a alimentação. Você começando com a alimentação, às vezes alguns hormônios que já estão desregulados no seu organismo já vão começar a regular, né? A sua mente vai ter mais clareza, você já vai começar a raciocinar melhor. Então, é importante começar, às vezes dando um passo pequeno, saindo da inércia, começa uma substituição, não é um corte, substitua alguma coisa, mas comece, tudo tem um começo, o importante é a gente começar com isso aí. Então, muitas coisas que às vezes são informações gigantescas, maravilhosas, que parece que são muito assim, nossa, eu tenho que ser um grande especialista ou procurar um médico mega renomado para isso, não. Às vezes você começando uma pequena mudança de hábitos em casa, na sua vida, né, e a base aí realmente a alimentação e a atividade física, começando aos poucos também, você vai começar a ter os resultados em todas as outras partes. Os hormônios começam a ficar melhor, a mente fica mais clara, você desintoxica, você naturalmente para de ter aquela vontade louca de ficar comendo doce ou ficar comendo só coisa industrializada. Então, eu acho legal, assim, né, para quem nunca teve contato nenhum com o assunto, ou quem já está vendo muita coisa e nunca fez nada, comece. O primeiro passo é sempre muito importante. Eu acho bacana isso que a Fernanda coloca, porque também vão sair pessoas daqui hoje com aquela sensação assim, de agora eu vou dominar o mundo e eu vou comprar os suplementos e vai ser perfeito. Muita atenção, postura de pesquisador é válida em qualquer época, em qualquer situação da vida da gente. Então, pesquisem, cuidado com as promessas milagrosas que são oferecidas via internet, soluções que são rápidas, muito efetivas, tudo é construção. Mas como a Fernanda e todos colocaram aqui, esse é primeiro um passo, com constância, com disciplina e com leveza, que foi um ponto que o Otávio destacou bastante. Bom, gente, eu achei muito legal a nossa dinâmica hoje, oportunidade de conversar com vocês, de ter tantas opiniões e ideias. Eu acho que a gente deveria repetir essas conversas, esses bate-papos com vocês e com as pessoas que nos acompanham em casa. Eu agradeço muito a audiência de quem acompanhou, agradeço aos parceiros do conhecimento, Otávio e Rafael, agradeço a Dáquila Pesquisas, Fernanda Lima, agradeço a doutora Patrícia Caram. Cada informação se somou nos conhecimentos que eu espero que as pessoas estejam também fazendo nas suas casas, para que a gente possa junto vencer e sair mais sábios dessa experiência que todos nós estamos vivenciando, junto com a população. Então, pessoal, um tchau geral da nossa galera e até a próxima.